O tema ufologia na Bíblia é bem interessante. Eu tive a felicidade de ler alguns trechos também do livro de Mônica de Medeiros, que está vendo aqui fora. É muito interessante. Ela faz um apanhado geral, gente, da ufologia. Eu acho que é o nosso ABC. Para a gente começar a entender esse livro foi fundamental. Desde quando a gente foi a primeira vez para a Casa do Consolador, em 2015, depois de 2016, os encontros acontecem no último final de semana de agosto. Esse ano vai ter também, que é ufologia avançada. Então, vale a pena. Geralmente ela leva, eu acho que são 16 palestrantes, né? E é, assim, muito rico. Isso daí, quando a gente estava lá, eu, Tiago, Chico, André, Sônia já foi, e a gente recebeu o que a gente faria aqui, primeiro encontro, primeiro de tantos que vem, de ufologia e espiritualidade, para trazer à tona esse assunto fantástico, que já tem inclusive na Bíblia. Então, eu coloquei algumas passagens, bem didaticamente falando, e eu gosto de trabalhar também com a letra do texto, do que foi tirado da Bíblia, para não ficar achando que é interpretação minha de livros, de pessoas que querem vender livros, porque tem muito isso, né? Infelizmente, em todos os meios, tem pessoas que, às vezes, querem pegar carona, né? Como disse, a gente estava falando, mas é um assunto muito sério, como eu falei nas entrevistas. Eu fui lá ontem para o meio de comunicação divulgar o evento, e também numa emissora de rádio, e até brincaram comigo, né? Porque se eles iam invadir a Terra, se eles iam fazer isso, porque Hollywood coloca isso, né? Eles só vêm para cá, atrás do ouro, atrás disso, atrás daquilo, mas ninguém mostra que eles vêm para nos ajudar. Então, tudo isso que está acontecendo, esses projetos sociais com os animais, isso tudo é passado por eles, não temos dúvida nenhuma. Então, se eles estão passando isso para ajudar o próximo, então como é que eles vão invadir, né? Então, é contraditório. Então, esse quadro aqui, até o Mônica também tem no livro dela, é bem interessante. Essa imagem, mais adiante eu vou abordar. Você já está vendo ali uma coisinha estranha, né? Um homem avistando alguma coisa ali, né? Então, o que seria isso, né? Parece uma nave, né? Mas daqui a pouco eu achei bem interessante. Então, lá no Gênesis mesmo, no primeiro livro lá, a gente já coloca, naqueles dias havia néfilis na terra. E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Então, Gênesis 6, 4. Então, a gente sabe, algumas escavações, algumas são falsas. A gente começa a fazer pesquisa e a gente percebe que gigantes na Terra. E a gente começa a ver que algumas imagens são falsificadas, mas outras são verdadeiras, né, gente? Então, algumas escavações mostram essa passagem dos gigantes aqui. E para os estudiosos mesmo da ufologia, essas filhas dos homens seriam homens de outros planetas mesmo, que vieram para nos mostrar como seria o planeta Terra. É um planeta mesmo de estudo, é um planeta, é um educandário aqui. Graças a Deus estamos todos aqui nessa oportunidade. Há várias vidas fazendo isso, tem que ser feito, mas dessa vez a gente vai conseguir, não é? E todos vamos juntos, ninguém vai ficar para trás. Vamos pensar dessa forma, né? Um segura na mão do outro. E nessa ufologia da Bíblia aqui, também é bem interessante, Números 13, 33, ainda continua aqui aquele clássico, né, de Davi e Golias. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Então, são vários relatos, tem relatos também de Enoque. Eu até peguei da revista UFO, viu, já vai esse aqui, porque tem um cuidado de pegar a imagem e dizer de onde é também. Esse crédito aqui de Maurício Verde, da revista UFO, que já vai trouxe alguns exemplares também. Quem quiser saber mais, já vai falar sobre os agroglifos aqui mais tarde. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Então fica uma coisa bem apocalíptica, né? Mas esse arrebatado aí, ele foi abduzido. Depois ele traz com riqueza de detalhes cada coisa que foi vivenciada. E Enoque aqui no livro também pode ser escrito N-O-C-H também, viu, gente? Então não se preocupe muito com a forma, não, mas se preocupe com o conteúdo, que é o que importa. A forma é só para a gente ter seguido linguístico. Então, na Gênesis eles até colocaram aqui, né, esse Enoque, mas aí, por algum motivo, o livro de Enoque não entra na Bíblia. Mas ele teve muitas experiências. Imagine se a Bíblia,
que utilizamos, né, desde a infância na catequese, ela coloca esse livro de Enoque aí, também tirei da revista UFO, viu, já vai. Então, capítulo 13 do livro do profeta Enoque revela uma suposta viagem espacial que eu teria vivenciado. Veja que interessante o relato. Estava eu envolto em nuvens e névoa espessa, contemplando com inquietude o movimento dos astros e os relâmpagos, enquanto que ventos favoráveis elevavam minhas asas e aceleravam meu curso. Fui levado assim até o céu e rapidamente alcancei o muro construído com pedras de cristal. Chamas móveis envolviam seus contornos. Comecei a ser tomado pelo medo. Entrando, lancei-me ao meio das chamas e entrei em uma vasta morada, cujo piso também tinha sido construído com cristal, tanto quanto os seus fundamentos. Então, narra perfeitamente uma viagem que ele fez e lá ele identificou algumas coisas que hoje é que as pessoas abduzidas, contatadas têm mostrado com riqueza de detalhes. E é bem interessante que a Margarete vai falar também, que ela trabalha com pessoas contatadas e abduzidas, sobre a psique dessas pessoas e que mostram as riquezas de detalhes, umas que nem conhecem as outras, né, gente? Então é isso mostrar a veracidade. Uma pessoa aqui de Aracaju e outra de São Paulo que não se conhecem e tem a mesma experiência. Então, a gente está falando coisa séria, mesmo coisa que precisa ser aprofundada. Quem quiser também pegar na edição da revista UFO 80, Marcos Petit, no capítulo 104, que relata o nascimento de Noé. Noé é outro bem discutido da Bíblia, né? Do dilúvio e muitas teorias, muitos estudos. Noé, seu pai Lameque, foi procurar Matusalém, que era filho de Enoque, para relatar o seguinte: pois Noé não se parecia em nada com as outras crianças da terra. Sua pele era extremamente branca, como também seus cabelos. Seus olhos apresentavam um brilho incomum. Lameque disse a Matusalém que Noé não era um homem, e sim um anjo do céu. Com certeza não é nossa espécie, concluía. Então, gente, lá atrás, o planeta Terra ele tinha mais facilidade. Imagine as pessoas que, nós antepassados, que nós somos nós mesmos, né? Nós somos nossos antepassados. Interessante isso. Às vezes a gente vamos reverenciar nossos antepassados, a nós mesmos, né? Então a gente está aqui. Lá atrás, a gente via com facilidade esses contatos com outros seres, coisa que agora está muito difícil para nós mesmos aceitar. E lá atrás era muito tranquilo, né? Essas naves, existia uma facilidade. Os mistérios das pirâmides do Egito que tivemos lá no passado, mas não é o foco dessa palestra aqui. Mas muitos outros, o livro Mônica coloca, outros mistérios aí revelados. Então, gente, toda essa coisa de Noé, é claro que esses seres estiveram aqui para nos ensinar. Vieram para cá com suas missões. Sodoma e Gomorra, quem não se lembra, né? Nas aulas de catecismo, inclusive eu mesmo era professor de catecismo e preparava os meninos para fazer a primeira comunhão, né? Falava de outro jeito, lá 20 anos, 25, ensinava de outra forma isso aqui, né? E a esposa de Ló olhou para trás e virou um estátua de sal, né? Veja que interessante a nova forma de explicar. Então, diz que começou a chover fogo, veja a imagem, sobre as cidades que pôs fim a esses lugares e todos os que lá viviam. Alguns cientistas encontraram supostos locais a sudeste do Mar Morto, onde seria o local dessas cidades, mas o que caiu do céu? A evidência mais lógica é de que um ataque nuclear, pois no suposto local em que essas cidades se localizavam, próximos do Mar Morto, encontraram vestígios de energia nuclear. Então, eles tiveram, essa família aí teve como é que eu dizia, a felicidade, né, de saber que haveria um ataque nuclear. E diz que a mulher, né, não supostamente virou sal, mas ela teve um contato com essa energia nuclear e ela ficou paralisada, de modo que não conseguiu seguir com eles. Então, a Bíblia ela mostra em riqueza de detalhes muitas coisas que agora que nós temos a capacidade de compreensão, que antigamente não existia. Então, é só a gente raciocinar um pouco, procurar mais a base científica, que nós encontramos melhores explicações para algumas respostas que nos foram dadas lá atrás, inclusive por mim, nas aulas de catecismo. Então, Moisés e o Monte Sinai é outro, que isso aqui, gente, pode colocar nos meios de pesquisa, vocês vão ter material para ler, principalmente na revista UFO, vai ser maravilhoso, vocês vão adorar o assunto. E todo o Monte Sinai fumejava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Então, gente, se a gente
entrega essa passagem para uma pessoa evangélica, vai pensar de um jeito, católico do outro, e nós estamos na ufologia, na espiritualidade, obviamente de outra forma, e respeitamos todos os pontos de vista, não é como a gente fala. Então nós devemos assim, apenas respeitar. Né? Nós temos uma página Ufologia e Espiritualidade de Sergipe, que será alimentada, fazemos esse compromisso. Podem curtir, então lá vamos colocar material dos estudos, inclusive tem alguns comentários, né? Como é que o Brasil está passando fome e vocês estão preocupados com ufologia? Gente, ponto de vista, né, de cada um. É melhor que a gente se preocupe com ufologia, que é uma luz que a gente está vendo no final do túnel, é isso. Então vamos sempre respeitar o outro. Lá fora tem um livro que eu iniciei há um mês, Direito e Legislação. Religião e legislação é uma questão de direito, então religião não se discute, se respeita. Crença se respeita e nossa crença é essa, então vamos apenas respeitar e conversar cada momento. E o sonido da buzina, olha, o sonido da buzina, gente. Na Bíblia, viu, no Êxodo. Ia crescendo cada vez mais. Eu acho que a nave se aproximando, né? Moisés falava e Deus respondia em voz alta. Então, são relatos de estrondos, de formas, de coisas. A própria travessia do Mar Vermelho, o próprio acompanhamento de Moisés. Moisés, ele foi iniciado no Egito, ele teve um conhecimento, ele era contratado, sim, gente. Não era? Se estiver falando, pode complementar. Viu? Então, isso daí é tão fácil, né? É tão simples. E aí ele teve a responsabilidade de conduzir um povo e foi todo monitorado por esses seres que lhe davam guarida. Então é muito fácil. Aquela história do mar que se abriu, uns dizem que é porque a água baixou, por isso, por aquilo, mas eles tinham sim uma proteção, um acompanhamento. Vocês podem aprofundar também esse assunto. Né? Seria um tema que a gente passaria, talvez seja o primeiro tema do nosso encontro, né? A gente seleciona alguns textos e vai discutindo a partir da Bíblia para a gente tentar compreender. No primeiro dia do estudo a gente pode começar por aí. Esse é um clássico, né? Elias, a carruagem de fogo. Ficou um pouco distorcida. A carruagem alada. E sucedeu que, indo ele andando e falando, eis que um carro de fogo, veja só, carro de fogo, com cavalos de fogo, né, gente? Os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho, né? Elias, ele estava com Eliseu, e Eliseu, ele presenciou essa abdução, abrupta de Elias. Depois Elias volta, né, com riqueza de detalhes e mostra também. E aí no livro de Reis, o que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então, mostra relatos na Bíblia de abduções, e depois a pessoa aparecia em quilômetros de distância no mesmo horário, no mesmo, entendeu? Eram abduções, meios de transporte, coisas de tecnologia avançada, e que esperam que nós alcancemos isso, né? Hoje eu estava falando com o Mônica, espero que a gente alcance aquele filme, os Jetsons, né? Na infância, que a gente via aquela parte de se comunicar pelo relógio, aí Mônica disse, Margareth, só falta agora o carro que voa, né? Mas eu acho que a gente não alcança não, o carro que voa. Então Elias é um clássico de estudo, podem colocar também. E depois de Elias, Ezequiel. Isso aqui, fantástico, essa coisa que ele viu aqui, né? Como se fosse uma máquina do tempo, né? Fantástico isso aqui. Crédito também eu peguei aqui da revista UFO. Então, e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu, no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus. E eu tive visões de Deus. Então, todos esses relatos coloca como Deus, né? Quem escreveu lá, não ia dizer quem era, o ser que veio de outro. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com fogo, sempre o fogo, né? Revolvendo-se nela. E um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência, tinha a semelhança de homem. Que coisa interessante, né? Não era Deus, era a semelhança de homem. E aí ele fala mais um pouquinho, tudo da Bíblia, viu, gente? É bom colocar, e estou colocando de anterior aqui.
capítulo 1, versículos 4 e 5. E Ezequiel: e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra. Coisa, né? Aí a gente vai lá e diz assim, é o Satanás, né, e tal. Tem interpretação para tudo, né? E luziam como a cor de um cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas. Aí pode dizer, eram os arcanjos, né? Aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. E andando eles, ouviu o ruído das suas asas, olha, o ruído das asas, né? Como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um tumulto, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixaram suas asas. Então, gente, ele narra assim, supostamente, né? Uma nave, um contato, ele foi contatado com certeza. E esse equipamento aqui, ele diz que tinham seres de 4 rostos também, né? Ele olhava, como se tivesse 4 rostos, humano, de animais. Tá lá, é só você olhar o livro de Ezequiel, em riqueza de detalhes, isso aí que acontece. E aí a gente só observa, né? E faz a nossa verdade. Porque não existe verdade absoluta, cada um cria sua verdade, mas é importante que o conhecimento, a leitura, o discernimento de cada um, para a gente chegar a um ponto de vista. Quem não sabe da história de Jonas, da baleia, né? Que Jonas era temente a Deus e tal, mas ele não queria seguir a missão, tal, está explicado, mas de repente Jonas precisa ser engolido por um grande peixe, e passa 3 dias na barriga do peixe. Gente, alguém sobrevive na barriga de uma baleia 3 dias. Interessante, né? É o que chama objeto submarino não identificado, né? Então o Senhor trouxe um grande peixe para engolir Jonas. E Jonas esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Ele teve uma experiência também, mas isso daí, nos estudos ufológicos também, ele mostra. É claro que essa imagem aqui, gente, não, eu peguei da internet, né? Mas a clássica é só o peixe e Jonas, certo? No Novo Testamento, a estrela de Belém, já no nascimento de Jesus. Jesus foi preparado, a gente sabe, para vir para cá muito tempo. E esses reis magos que chamam, né? Eles eram estudiosos, eles estavam contatados e eles estavam esperando apenas um momento de receber o mestre. E aí a suposta estrela de Belém foi conduzindo, né? Conduzindo, e eles seguindo essa estrela, né? Essa estrela que acompanhava os passos de 3 homens, né? Interessante, né? A estrela geralmente é mais rápida, né? E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela, que tinha visto do Oriente, ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Então, é bem interessante esse estudo também. Jesus, aí é que é polêmico, né? Essa parte daí. Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, não podes ir agora, seguir-me, mas depois me seguirás. João 13:33. E João 14:1 e 2: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Então, esse na casa do meu pai muitas moradas. Gente, isso daí quer dizer o quê? Nós não somos os únicos aqui. Seria muita pretensão nossa, né? Gente com tanta guerra, com tanta coisa, com tanto egoísmo, achar que o universo é isso. Não. Então, esse quadro aqui também de Jesus, a crucificação, vou falar já sobre ele. Veja coisa interessante aqui. Então, Jesus, quem fala com muita propriedade, Mônica, ela é assim, a defensora número 1 de Jesus. Quem quiser que fale de Jesus, mal perto de Mônica, viu? Que ela vai fazer o que tem que ser feito. João, e dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois desse mundo, eu não sou desse mundo. Então, as palavras que temos na Bíblia, de Jesus sobre isso nos faz refletir. É claro que aqui é como se fosse uma abdução de Jesus, uma subida, uma ascensão. Aqui em Atos dos Apóstolos, a Mônica também falando muito dela, isso aqui, 38:40, Filipe, né? Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco descem a água e Filipe batizou. Então Filipe, ele recebeu, deveria seguir esse eunuco,
E lá conversaram e vão preparar o batismo desse eunuco. Então, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou. Vocês olham que eles usam muito esse nome, né? Arrebatou, como se fosse abduziu, né? Filipe repentinamente. O eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o Evangelho. Aí cortou um pedacinho. Em todas. Então, gente, tem uma distância aqui que ele foi arrebatado e apareceu em outro lugar, né? Tem aqui até distâncias. Isso é questão de minutos. Não teria como, né? Ele ser arrebatado. Algumas pinturas históricas que mostram OVNIs, né? Objetos voadores não identificados. Então, veja essa anunciação com Santa Emília. Você pode subir um pouquinho do nível. Isso aqui. Tá de baixo. Isso, tá bom. Então, essa pintura aqui, a Anunciação com Santa Emília, pintada em 1486, olha a data, pelo artista italiano Carlo Pivetti. Veja isso aqui, no céu. Veja essa luz, esse raio aqui. Eu devi parar aqui a Virgem Maria. Certo? Aqui o arcanjo, né? Veja de onde vem. Então, isso aqui, claro que os vários estudiosos de suas áreas, uns dizem que isso daqui é apenas um conjunto de anjos, outros, mas para a gente aqui, né, a gente está vendo aqui uma nave, não é isso? Certo? Diretamente para a Virgem Maria Anunciação. Outro interessante que eu comprei nisso, a Madonna, um Bambino e San Giovannino, também está no livro de Mônica, isso. Museu de Florença na Itália, Sebastiano, Renato, eu já cortei o santo, um dos dois, né? Mas aqui tem, olha, isso aqui é a imagem. João Menino Jesus, né? E aqui tem um homem, tá vendo? Avistando algo. Seria isso que ele está avistando, né? Então, gente, é outro quadro bem político, né? Que alguns defensores dizem que é apenas uma estrela, é apenas uma nuvem, enfim. Aqui é o batismo de Cristo, pintado pelo De Gelder. Em 1710, mostra um objeto em forma de disco que brilha. Está vendo aqui? Isso aqui foi pintado, gente, em 1710. Que coisa estranha, né? Uma nuvem que sai. Seria uma nuvem. Para a gente é mais fácil visualizar essa nave aqui, né? Então, esse batismo aqui. Então, todos muito contatados, né? Muito acompanhados. Milagre da Neve também, de Masolina na Panicale, foi pintado em 1400, né? Na Florença, na Itália. Está na igreja de Santa Maria. Então, Jesus e Maria estão no céu, acompanhados por uma tropa de supostos dissuadores. Aí os escritos, não, isso aqui são nuvens. Aqui nuvens, né? Diferentes, né? Serve de reflexão para nós, né? Essas nuvens aqui. Então, gente, é aquela coisa, cada um vê e interpreta de uma maneira. Não existe verdade absoluta. Não quero que vocês acreditem nisso que eu estou dizendo. Apenas fiz essa pesquisa, estou passando, compartilhando para vocês aqui. Pode colocar o Milagre da Neve, Ufologia, nos meios de pesquisa, que vocês vão encontrar muitas outras coisas interessantes. Essa crucificação de Cristo também está no século XIV. Olha aqui, esse parece que está perseguindo esse aqui. Cristo está aqui e tal, mas isso aqui é que chama a atenção. Ufologia. Olha que interessante. Olha aqui, uma cena representada, mas nesse caso, dois aparelhos voadores, que um segue o outro. É como se ele estivesse apertando aqui no botão, fugindo desse aqui, né? Que está aqui. Certo, gente? Fugindo, né? Depende. Ou brincando, quem sabe. Isso daí depende mais. E é interessante, essa pintura aqui, com esses seres, é bem interessante, não é? Outra também, crucificação de Cristo, está na Geórgia, essa daqui. Veja aqui. Cristo está aqui, né? Veja esses desenhos aqui. Duas naves também, certo? Sempre acompanhados dessas naves, né? Porque esses artistas lá em 1400, 1500, 1600 se preocuparam em colocar essas imagens. Isso daqui não foi adulterado. Ninguém chegou depois e pintou porque achou bonito.
certo? Isso daí, os pesquisadores, eles têm essa consciência. Então, gente, para não se estender mais, aqui a pesquisa também que eu fiz é bem interessante. O projeto Contato 2 de Mônica e Margarete está lá fora à venda, né? Ela trouxe alguns exemplares. Quem quiser depois entrar em contato, né? E a gente pode pegar e compartilhar para vocês. E esse projeto Contato 1 não está mais à venda. O 2 é o número 1 com 5 capítulos a mais. Perguntaram lá fora isso, certo? Então esse 2 está à venda aqui fora. Os Escolhidos é bem interessante, esse livro aqui, da Ufologia na Interpretação Espírita de Pedro de Campos. Os Abduzidos eu li, passagem também de Robson, a história está errada, dizendo que Anunnakis, os deuses astronautas, Anabel Sampaio, egiptóloga, ela fez essa pesquisa. A Bíblia também, e eram os deuses astronautas, que é um clássico, né? Então, isso daí Então é isso, eu agradeço a todos. Vou passar agora a palavra aqui para você vai apresentar, né? Então, gratidão a todos, tenham um bom dia.